Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Thalita, sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre o medo da escassez. Como lidar com esse medo da escassez? Todas as quartas, nesse horário da manhã, eu tenho feito as lives sobre como lidar com os medos. E um dos nossos maiores medos é lidar com a escassez, com a falta de recursos. Então sejam bem-vindos. Por que eu escolhi falar desse tema? Porque a pandemia trouxe, uma crise financeira também e por conta da minha história, Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi sobre dinheiro, sobre medo, de perder dinheiro, sobre isso. Eu queria também convidar vocês para pegar um copo de água ou uma xícara de chá, O meu tá aqui do lado. Então, assim, só olhando o copo de água, como que vocês vão descrever esse copo? Vocês acham que ele tá cheio ou que falta alguma coisa para completar? Então, assim, esse sentimento de escassez, ele tem a ver com a falta. O quanto que a gente aprendeu a olhar para a vida percebendo mais aquilo que falta e não aquilo que já é, Então, assim, quando a gente olha para o copo e percebe que falta um pouco de água, tem a ver com a forma como a gente aprendeu a olhar o mundo, E o que eu vou falar com vocês hoje é bem isso, a gente entender por que a gente às vezes aprendeu a olhar o mundo destacando a escassez e o que a gente pode fazer para olhar para o mundo enxergando aquilo que está bom, aquilo que está suficiente, aquilo que já aquilo que já traz um contentamento. Bom dia, Joselma, paz de Deus, Clarice, tudo bem, gente? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu tinha uma noção assim que o dinheiro ele significava segurança. Então eu tinha muita facilidade para gerar renda por ser servidora, pública. Por um tempo eu trabalhei em empresas e trabalhei como autônoma, depois eu trabalhei como servidora pública na prefeitura e hoje no Tribunal de Justiça do Paraná. E aí eu pegava e achava que assim, o dinheiro eu tinha que guardar ele, vai que acontece alguma coisa. Vocês já perceberam o sentido que vocês dão para o dinheiro? O significado que vocês dão para o dinheiro? Então eu aprendi assim, que o dinheiro ele me trazia uma segurança. Só que daí eu percebi que essa crença que eu aprendi a poupar, a guardar, não me dava riqueza na minha qualidade de vida. Porque para mim, assim, o importante era também ter saúde, ter momentos legais com a minha família, era ajudar outras pessoas que às vezes tinham mais necessidade. E se eu só guardasse esse dinheiro, eu não usufruísse com aquilo que era importante para mim, eu também não tinha uma saúde, uma qualidade de vida. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que, além de guardar, de poupar, multiplicar esse dinheiro. E que a segurança, ela nada mais é do que medo. Quando a gente casa o sentido do dinheiro com segurança, é porque a gente tem medo de perder dinheiro. Então, daí a gente guarda. E quando a gente começa a ter um outro drive, uma outra perspectiva que a gente pode multiplicar a nossa renda, os nossos recursos, o nosso dinheiro, a gente cria um outro jeito, um outro estilo de vida, que a gente consegue assim abundar, multiplicar os nossos recursos. E aí eu comecei então a investir, o dinheiro, comecei a estudar as formas de investir. Eu e meu marido, a gente sempre conversou e fez juntos os nossos controles financeiros, nosso dinheiro é tudo juntos, as nossas decisões também financeiras. Nisso a gente é bem assim organizado. E aí a gente começou a investir. E para mim foi quando eu percebi o quanto que eu aprendi sem querer, assim, de uma forma inconsciente, que na verdade era medo de faltar,
né? E quando eu comecei a investir, esse dinheiro começou a multiplicar. E aí, a partir disso, eu consegui usar aquele dinheiro que transbordava para além das contas, né? Além das necessidades básicas, para ter outras experiências, para viajar, para fazer alguma coisa que eu gostasse, assim, que tinha um custo financeiro, e até para ajudar outras pessoas, né? Que estavam precisando por aquele momento de uma ajuda financeira. Bom, então, cada uma de vocês também deve dar um sentido para o dinheiro. Comenta comigo qual que é o significado do dinheiro para você hoje. E na pandemia, nós estamos num momento que tem assim, várias empresas fecharam, por conta do lockdown, né? Várias empresas fecharam, várias pessoas estão tendo que trabalhar mais em casa, que tinham um trabalho presencial, estão tendo que se adaptar a essa forma online, então está trazendo vários desafios. E o quanto que esse medo que você pode ter da escassez pode estar te atrapalhando a lidar com todas essas mudanças, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje também. Vocês têm medo, gente, da escassez? Vocês têm medo, assim, que falta alguma coisa? Coloca aí pra mim, comenta pra mim se vocês têm ou não esse medo. Tô achando que vocês nem têm muito esse medo, hein? Tem uma pesquisa da Brené Brown, que é uma assistente social nos Estados Unidos, que ela pesquisou os motivos, os maiores medos, insegurança, vergonha das pessoas. E entre as mulheres, o maior medo dela, o constrangimento das mulheres, era a aparência física, né? Já nos homens, o maior medo era não conseguir sustentar a família, era não conseguir prover a família. Então, o medo de não ter recursos financeiros, culturalmente, é maior nos homens do que nas mulheres. Porque na nossa cultura existe assim uma expectativa que o homem seja, né, assim, o provedor da casa e a mulher cuide da casa, dos filhos, né? Embora hoje várias famílias, a maioria, né, é liderada por mulheres e elas também são provedoras. Elas também têm essa capacidade, nós, né, também temos essa capacidade de sustentar a casa. Mas para o homem é uma pergunta assim muito comum, né, que eles têm esses pensamentos. E agora, se eu não conseguir sustentar minha família? Tanto que os maiores índices de suicídio aumentam em homens quando eles passam por alguma crise financeira. A crise financeira, gente, também é responsável pela maioria das separações, dos divórcios. É um dos fatores que aumenta os conflitos numa família. Então, assim, eu às vezes atendo pessoas que cresceram vendo os pais discutir por causa de finanças. E o que vai acontecer com essa criança? Às vezes até os pais se separam, né? Essa criança, quando ela crescer, qual que vai ser a crença dela sobre dinheiro? Nossa, os meus pais brigavam tanto por causa de dinheiro, o dinheiro deve ser uma coisa ruim. Ou então, assim, as pessoas tentam fazer o dinheiro, né, gerar renda, só que fica com medo de não poder ter ao mesmo tempo uma família feliz e a vida financeira estável. E aí, porque ela cresceu vendo isso, ouvindo e sentindo. Então, isso pode ficar no inconsciente. Essa criança que viu os pais brigando por causa de dinheiro na infância, ela vai crescer com dificuldades de gerar renda e de ter também uma família feliz, sendo que é possível ter os dois, né? Então, por isso que a gente precisa ter consciência daquilo que é inconsciente. A Rose colocou: eu vivi grande escassez financeira na infância, então hoje temos uma reserva, mas não nos impede de planejar passeios, viagens. Meu esposo sempre diz: vamos aproveitar o que Deus dá. É isso mesmo. Vocês já têm essa reserva, né? E o que é a reserva? A reserva é uma segurança para alguma emergência. Só que além da reserva, se você parar, por exemplo, Rose, de chamar isso de reserva e mudar o nome para investimento, eu vou fazer um fundo para os meus sonhos, vou fazer um fundo para nossas viagens, né? Isso vai gerar um sentimento diferente.
Porque quando a gente chama de reserva de urgência, por exemplo, cria assim um medo, cria que a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro que a qualquer momento pode acontecer uma ameaça e aí a gente precisa acionar aquela reserva de urgência. Agora, quando a gente chama, a gente guarda lá um dinheiro, deixa ele investido também para ele render, né? Que não pode deixar só ele parado, precisa colocar em alguma aplicação financeira que vai multiplicando aquele dinheiro. E para isso é legal conversar com gerentes de contas financeiras, né? Que nem o nosso é da XP. A XP é uma corretora gratuita financeira que faz os investimentos e a gente não precisa pagar. Né? Então, conversar sobre qual que é o plano, né, da família de investir, e aí a pessoa vai orientar aquilo que é mais assim, que é mais indicado de acordo com o perfil de vocês, com a renda, né, e com o objetivo. Então, gente, é muito importante a gente parar para observar como a gente chama as coisas, porque a nossa comunicação, as nossas palavras, ela tem poder. Então, e se a gente trocar, em vez de reserva, colocar fundo de investimento para os sonhos, né? Será que não vai criar um sentimento mais assim de abundância do que de escassez? Porque quando a gente conecta o dinheiro com segurança ou com reserva, tá ficando mais assim, o sentido tá indo mais para escassez do que para abundância. A Joselma colocou: meu maior medo é deixar de ser produtiva, fazer o que mais gosto profissionalmente. Olha que interessante. Então, a nossa riqueza, ela vem também da nossa saúde, né? Então, assim, a escassez, no seu caso, né, Rose, não é assim em relação ao dinheiro, mas é em relação à sua vitalidade, à sua força física, né? A sua capacidade de trabalhar e poder assim servir outras pessoas. Muito interessante. A Rose colocou: mas aproveitar com responsabilidade. Eu tinha muito medo de fazer prestações para adquirir algo mais caro. Um financiamento me dava muito medo mesmo. E isso é importante, assim, aproveitar com responsabilidade, para a gente poder usufruir também do fruto, né, do nosso trabalho. Afinal, não tem nada de errado nisso, né, da gente poder, assim, celebrar também as nossas conquistas. Tudo aquilo que a gente celebra fica mais forte, né? Então, assim, se eu, por exemplo, eu tenho uma meta financeira e conseguir conquistar aquela meta, é importante eu celebrar esse momento. Eu não preciso celebrar gastando financeiramente. Eu posso fazer uma corrida, uma caminhada, posso fazer uma oração, posso chamar as pessoas e fazer um discurso, reconhecer, agradecer as pessoas que me ajudaram a realizar aquela meta, mas é sempre importante celebrar. Hoje eu fiz um post no meu Instagram sobre as 5 etapas da organização e a última é a celebração, né? Então, assim, a gente precisa ter as 5 etapas quando a gente tem algum projeto. A primeira é o sonho, a gente tem que sonhar sempre. A segunda é o planejamento, é pegar aquele sonho e transformar em um plano, né? Abrir um espaço na agenda, ver os passos que eu vou precisar dar. O terceiro passo é a organização, que daí eu vou sistematizar, vou ver o que eu vou priorizar, eu vou detalhar mais a ordem, né, daquilo que eu quero fazer. O quarto passo é a execução, é a ação. E o quinto passo é a celebração. Então, toda vez que vocês conquistarem alguma coisa, por exemplo, um dinheiro, ou então, assim, melhorou o relacionamento com o marido, com filhos, ou conquistou um hábito novo, legal, conseguiu ler um livro, conseguiu, assim, se dedicar mais espiritualmente, conseguiu orar mais, conseguiu, por exemplo, ter mais saúde. Agora eu estou bebendo 2 litros de água por dia. Celebrem isso, mas não de uma forma gastando dinheiro, de uma forma que faça sentido para você, porque na hora que eu celebro, eu digo para mim mesma que eu mereço, eu sou capaz e eu sou aquela pessoa que é próspera, que é abundante e que sou digna de ter aquela saúde, de ter aquele dinheiro, tá? Então muita gente
que acontece? Tem medo de ser rico, né? Tem medo assim, ai, será que se eu ganhar muito dinheiro vou perder minha família ou vou perder a minha espiritualidade? Por quê? Porque a gente cresce ouvindo muitas coisas, ou vendo, ou sentindo e presenciando muitas coisas, principalmente dos nossos pais, ruins, né, sobre o dinheiro. E aí isso vai gerando um medo, né, de se relacionar com o dinheiro. Isso também, gente, com a saúde. Então, quando eu falo de escassez, tem a ver com a saúde, com a gratidão da gente ter a saúde que a gente tem hoje, da gente estar com o pulmão bom para respirar. Quanta gente que não tem, e só na hora que essa pessoa ela começa a passar por um problema de saúde que ela percebe, né? Então, assim, olha o quanto é importante a gente valorizar, agradecer a nossa saúde, né? Porque o contrário disso também é escassez, né? Então, gente, o maior medo do homem é o medo da escassez, né? Dos homens, das mulheres também pode ser, né? Porque eles aprenderam que eles precisam sustentar e prover a família. Mas de onde que vem esse medo da escassez? A nossa percepção que enxerga ou não a escassez. Então, quando eu mostro para vocês um copo de água, vocês podem falar assim, ele pode estar cheio, tá quase cheio, né? Ou ele pode estar um pouco vazio. Quando você fala que ele está quase cheio, você está sendo otimista, né? Porque você está vendo mais o que está preenchido de água. Quando você fala, nossa, ele está um pouco vazio, você está tendo uma visão mais da escassez, daquilo que falta. A nossa realidade, quando a gente, que nem eu estou aqui conversando com vocês, ou vocês estão andando, fazendo qualquer coisa, o nosso cérebro está sempre captando milhões de estímulos. Só que a gente não consegue prestar atenção em todos eles. Então, a gente aprende a filtrar os estímulos. Então, a gente só consegue enxergar uma parte pequena da realidade. A gente não consegue captar toda a realidade. Então, hoje eu fui correr. Eu não consegui prestar atenção em todos os elementos da paisagem, né? Às vezes eu prestava mais atenção no lugar que eu pisava. Então é importante a gente saber que nós não estamos conseguindo captar tudo o que está acontecendo no mundo. E aí o que acontece? Nós precisamos observar aquilo que a gente está dando mais atenção. Onde que nós estamos colocando o nosso olho? Tem uma parte da Bíblia que Jesus fala que os olhos são a candeia da alma. Então, assim, se o nosso olho é bom, a gente vai enxergar o mundo de uma forma boa, né? Eu vou ficar doente, mas eu vou crer que eu vou ficar bem, que eu vou ter esperança, eu vou tentar me acalmar, vou ter uma visão positiva do futuro, vou lembrar de tudo que já aconteceu de bom, né? Mas eu vou, assim, ver isso, tentar enxergar isso da melhor forma. Eu vou ver uma pessoa com quem eu me relaciono no trabalho, ou mesmo da família, eu vou conseguir enxergar as características boas que aquela pessoa tem, os valores bons que ela tem, né? Então eu sempre procuro olhar assim para as pessoas, entender as pessoas que para elas serem quem elas são hoje, elas têm motivos para isso, né? Então a gente precisa exercitar esse olhar. Agora, quando a gente olha de uma forma negativa, a gente fica doente já, nossa, tô mal, vou morrer, assim, vai piorando a nossa ansiedade, né? Então, assim, ou quando você vê uma pessoa e só vê as críticas sobre aquela pessoa, então isso demonstra que você acabou, assim, desenvolvendo uma percepção negativa, vendo muito mais aquilo que não vai bem, vendo muito mais as críticas, os defeitos, os pontos a melhorar do que aquilo que já é bom, que já é nossa força. Porque todos nós temos, né, nossos pontos positivos, nossas características fortalecedoras e temos os pontos a desenvolver. Todos nós humanos vamos ter defeito, fragilidade, né? Só que daí tem gente que frisa muito naquilo que não está indo bem. E aí a gente precisa treinar esse olhar,
Por que que tem pessoas que só enxergam escassez no mundo? Elas estão fazendo um passeio e começam a perceber assim, só faz comentário ruim. Nossa, hoje eu tô, já acorda assim, nossa, hoje eu tô cansado, que saco, hoje tem que ir trabalhar, tem que pagar a conta, tá ruim a política, tá uma crise, o Covid, muita... Gente, é uma questão de percepção. No mesmo mundo hoje, na mesma realidade, nós podemos exercitar o nosso olhar, a nossa comunicação, para enxergar aquilo que está indo bem, né? Então, assim, por mais que a gente não pode negar que é um desafio, né, lidar com a pandemia, com o Covid, mas por mais que esteja acontecendo isso, o que eu vou trazer de bom do que está acontecendo? Como que eu vou usar as minhas características, as minhas habilidades para servir a outras pessoas, para ajudar outras pessoas a passarem por isso? Como que eu posso usar a minha história de vida, as minhas experiências, para eu mesma me fortalecer, para eu ficar calma, para eu ficar bem, para eu ficar em paz, para passar por isso, para eu ter uma esperança, né? Para eu ter fé, para eu ter amor, porque é isso que vai fazer a gente atravessar esse período desafiador da pandemia, né? Então, é um olhar, quando a gente só enxerga escassez, eu vou dar o nosso cérebro, ele fica se preparando sempre para o medo, ele sempre se sente ameaçado, e aí ele vai acostumando, e os nossos comportamentos, eles funcionam como se fosse assim um programa. Quanto mais você alimenta esse modo do medo, quanto mais assim você vê as coisas de um olhar negativo e você enxerga escassez, mais o seu cérebro vai toda hora, daí você já acorda com medo, já vai dormir com medo. Então assim, quando o quanto você tem visto, por exemplo, notícias ruins, o quanto que você está convivendo, você está seguindo pessoas que só fazem crítica, que só falam coisas que não estão agregando. O quanto, por exemplo, você está tendo comportamentos de escassez. Se você agora, né, na pandemia, tem até um novo comportamento que virou um sintoma da ansiedade, que é o doom scrolling. Também fiz posts no meu Instagram sobre isso. O doom scrolling é o hábito de ler notícias desagradáveis, em excesso. Então as pessoas, elas começam a pesquisar, às vezes no celular, no computador, notícias, e começa a ir pular de uma para outra, só notícia ruim. Vocês podem ver que daí os jornais, eles trazem muita informação ruim, de tragédia, de pessoas que faleceram, que foram assassinadas, de crime. E aí isso gera assim, uma comoção, porque conecta emocionalmente, eles conectam com a dor. Mas o objetivo das redes sociais, os jornais, é que você fique a maior parte do tempo ali, porque eles ganham com os anúncios que você tá ali lendo, né, assistindo, tal. Eles vão ganhar mais ainda vendendo o tempo. Então você tá vendendo o seu tempo para eles em troca desse sentimento de mais ansiedade. Por que a gente não lê, em vez de ler o obituário, a gente procura ler sobre os nascimentos, né? Por que a gente assim não procura notícias boas? Porque é difícil mesmo de achar, mas tem, né? Então tem muito mais gente, né? Tem infinitamente mais gente que se curou do Covid do que pessoas que faleceram com Covid. Então, por que a gente não vai atrás dessas pessoas que conseguiam superar, sabe? Porque o nosso cérebro é viciado na dor e talvez a nossa percepção já fique assim, treinada de viver com medo. E aí você continua alimentando o seu cérebro de medo, né? Então, assim, é importante a gente também perceber aquilo que a gente lê, o que a gente vê, as pessoas que estão com a gente. Então, assim, se você convive com uma pessoa que só te põe para baixo, que só te critica, que você quer tentar fazer alguma coisa, ela não te apoia, né? Que tal você se afastar um tempo, né? Às vezes é da própria família essa pessoa, mas para sua saúde, às vezes é melhor se afastar,
dá um tempo para você ficar bem, para você se reequilibrar, porque é contágio social. Quanto mais a gente convive com pessoas que só enxergam escassez, estão vendo espaço, tá? A Rose colocou, a Clarice, parei de ver notícia em televisão e internet. A Rose, meu maior medo agora é saúde e é algo da minha família adoecer. Só ouvir entubado já me dá falta de ar. Então, a gente precisa estar bem para ajudar amigos, familiares que estão, né, internados, que podem ser entubados. Então, assim, é muito importante, toda vez que a gente vê, assim, fica sabendo, né, de alguém próximo, ou fica lendo notícia, o nosso corpo, ele vai se identificar com aquela notícia, então a gente vai se ver lá. Então, esses dias eu li sobre a pesquisa que estão fazendo com a vacinação em criança, e teve criança que faleceu. Então, na hora, sim, meu inconsciente foi para a mãe da criança. Nossa, essa mãe deve tá muito mal. Por quê? Porque é automático. Se a gente está lendo a notícia, a gente é ser humano, a gente se conecta com a dor do nosso próximo. Só que isso também gera medo na gente. Então, quando eu sei que alguém está entubado, na hora pode vir aquela sensação em mim de falta de ar, né? E assim também com as questões financeiras. Quando eu fico vendo notícias, ou fico atrás assim das empresas que faliram, que não deu certo, teve que demitir funcionário, eu vou ficar pessimista. Então vamos atrás, se você tem assim vontade de trabalhar como autônomo, ou assim tem empresa, vamos atrás de se capacitar para ver aquelas que estão indo bem, para ver os casos das empresas que estão crescendo, porque tem esse dinheiro que circula no mundo, ele está sempre se multiplicando, os bancos fazem mais dinheiro, então de alguma forma tem pessoas que estão ganhando, né, multiplicando dinheiro, porque elas estão levando mais valor para o mundo. Então isso que é importante, também a saúde. A saúde, a gente é responsável pela nossa saúde. A gente não pode assim alimentar. Agora na pandemia eu vou ficar não vou comer direito, não vou fazer exercício, eu tô triste, eu não vou me cuidar, né? Eu tô desanimada, eu tô meio deprimida com tudo que tá acontecendo, então eu não vou me cuidar. Não, isso é uma desculpa que uma criança conta para não se responsabilizar. E nós somos todos adultos, então nós precisamos agir como adultos, fazer o que precisa ser feito. Começar, se você já não faz, a comer melhor, a fazer uma atividade física, a dormir bem, porque é isso que vai trazer essa riqueza. A saúde é a nossa riqueza física, né? Então é importante a gente se alimentar de saúde, é a nossa responsabilidade, tá? A Joselma colocou intubação, momentos que precisa de preparo. A Joselma trabalha na saúde, né, Joselma? Então é super importante ter esse cuidado com as pessoas que a gente atende na saúde, de preparar também emocionalmente, né, para ela ficar bem, para as pessoas ficarem tranquilas. A Rose colocou, eu também estou sem ver notícias ruins. Isso mesmo, porque daí a gente já... eu lembro quando eu era criança, que meu pai tinha costume de assistir o jornal à noite. Às vezes era tanta notícia ruim que a gente ia dormir assim, com aquele sentimento, nossa, como tá acontecendo coisa ruim no mundo, né? De frustração. E quando a gente não assiste, a gente tem a chance de usar o nosso tempo para ir atrás de outros tipos de recurso. E aí a gente pode procurar abundância, prosperidade, saúde, qualidade de vida, relacionamentos saudáveis. Então, assim, se eu fico procurando notícia de conflito em relacionamento, de separação, de divórcio, pesquisando vida dos famosos, eu vou assim criar uma distância com a minha realidade. Então, se é para ajudar nos meus relacionamentos, que tal eu começar a procurar casos que sejam uma referência positiva de relacionamento, porque daí isso vai me ajudar a trazer para a minha realidade. Olha o quanto que a gente, nesse momento,
tá colocando a nossa atenção, a nossa percepção em escassez, em exemplos que são negativos. Então a gente precisa, e isso vem muito do marketing, porque o marketing prende a gente, eles usam gatilhos, né, emocionais da psicologia mesmo, para prender a gente para vender, e aí a gente troca o nosso tempo, que é o nosso recurso, que é escasso, né, um dia vai acabar o nosso tempo de vida aqui na Terra, e a gente troca o nosso tempo por isso, para distrair. Mas eu falo para vocês que essa distração é para a gente anestesiar a nossa dor, é para a gente distrair a nossa atenção. Então, o meu convite para vocês é olhar para todos os estímulos que vocês estão percebendo que está te prejudicando, tanto para a área financeira quanto saúde ou tempo, né? Que você está perdendo tempo ali, e começar a selecionar os estímulos que chegam até você e começar a olhar para as coisas pelo olhar da abundância. Então, assim, a promessa de Cristo, eu vou falar de Jesus aqui porque eu sou cristã, né? É trazer vida. Ele fala, eu vim trazer vida, e vida em abundância. Será que nós cremos realmente nessa promessa? Nós estamos agindo de acordo com essa promessa? Será que nós estamos vivas aqui e vivendo em abundância? Mesmo nos momentos de pandemia, de doença, às vezes alguma dificuldade financeira, será que a gente está conseguindo enxergar com esses olhos, né, assim, de prosperidade, de abundância, de vida? Ou a gente está fazendo o contrário, né? Porque o contrário disso é o medo, é a escassez, é a falta. Gente, então a escassez, por exemplo, um exemplo financeiro. Você tem uma meta financeira, eu quero faturar 10 mil reais por mês. Você conseguiu faturar 5, né? 6 mil reais por mês. Então, assim, é importante você celebrar o que você já conquistou e ver o que você pode fazer para chegar nos 10. Porque se você falar assim, falta 10, falta, você vai estar assim, desvalorizando aquilo que você já tem, né? Isso vai ficar daí mais desafiador para você voltar a conquistar aquela meta. Na área da saúde, eu tenho uma meta de emagrecer 2 quilos, ficar com peso tal, né? E aí eu consigo 1,5 kg. Aí a pessoa fala assim, nossa, ainda falta meio quilo para eu chegar na meta. Mas que tal você inverter, você valorizar, nossa, eu consegui, não é só o peso às vezes, mas eu mudei hábitos, eu comecei a comer melhor, prestei mais atenção no que eu comia, comecei a fazer exercício, ver outras coisas que melhoraram, meu intestino melhorou, eu tô dormindo melhor. Às vezes o resultado das nossas metas, né, elas não estão num número só, mas em tudo que essas mudanças que fizeram na gente, no nosso corpo físico, na nossa emocional, até na nossa vida espiritual. Em relação, por exemplo, aos relacionamentos, né, quando o filho traz a nota do boletim, mãe, tirei 8. Daí a mãe pode falar assim, filho, que parabéns, a mamãe tá orgulhosa de você. Então, assim, essa mãe tá valorizando aquilo que ele já conquistou. Agora, quando a mãe fala assim, nossa, por que você não tirou 10? Olha só, a criança ela vai ficar achando que tudo que ela faz não é suficiente. Ela vai crescer com um sentimento que ela não é valorizada por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz. Ela sempre tem que se esforçar muito. Então, assim, cuidado, né, com a forma como você se comunica nos seus relacionamentos. Então, por exemplo, o marido fez o café da manhã, ou fez uma janta. Daí a esposa fala assim, só esse aqui que ficou um pouco salgado. Eu adorei, amei o que você fez, mas esse aqui eu faço diferente, esse aqui eu coloco mais sal. Então, quando a gente dá esse feedback, essa comunicação, a gente desvaloriza tudo aquilo que a pessoa já fez com uma boa intenção pra gente. E isso é exercitar um olhar daquilo que falta, da escassez. A gente tem que fazer o contrário, valorizar o que já é, valorizar o contentamento. Isso eu aprendi na yoga, o princípio do contentamento, que é um dos princípios da yoga.
A yoga é uma filosofia indiana que une o corpo e a mente, né? E um dos princípios é sempre agradecer pelo aquilo que a gente já é, pelo que a gente já faz e pelo que a gente já tem. Então, assim, imagina uma criança que o pai dá um sorvete e a criança não tá nem aí pro sorvete, uma bola de sorvete. O sorvete cai no chão, derrete. Dessa criança vai lá e pede 2 bolas de sorvete pro pai. O que o pai vai falar? Nossa, filho, mas você não cuidou, você não valorizou nem daquela primeira bola de sorvete que eu te dei. Como que eu vou te dar 2? Então, muitas pessoas, elas têm medo da escassez porque elas não aprenderam a valorizar aquilo que elas já têm. Porque todos nós já somos abundantes, já somos ricas, já somos prósperas, pensando que a gente já tem o suficiente para a gente começar. O que for necessário, nós temos todos os recursos necessários, porque esses recursos, gente, para a gente gerar renda, para a gente ter saúde, para a gente ter relacionamentos felizes, uma família feliz, para a gente ter paz com Deus, esses recursos, eles são internos, eles não estão fora de nós, eles são as nossas habilidades, as nossas competências. Então eu tenho todos os recursos necessários para eu ser abundante. Eu sou abundante, vocês também. Então eu queria que vocês todas falassem assim: eu sou abundante, eu tenho todos os recursos necessários para viver de uma forma abundante, que é a promessa que Cristo fez. Eu vim para trazer a vida e vida em abundância. Quando a gente se batiza, quando a gente aceita Jesus, essa promessa ela vem na gente muito no sentido espiritual, né? De uma liberdade espiritual, de um amor muito forte, de um perdão, de uma reconciliação com Deus. Mas também é no sentido emocional, que a gente tem que ter abundância, a gente tem que ser grata, a gente tem que ser feliz, ser plena. E também no sentido material, o nosso corpo, a nossa saúde física tem que estar bem, porque senão a gente não vai ter liberdade. Então, como que eu vou ajudar uma pessoa, contribuir com uma pessoa, se eu não cuidar de mim? Se eu comer tudo fast food, se eu não fizer exercício, como que eu vou cuidar assim da minha família? Como que eu vou atender outras pessoas? Como que eu vou estar aqui nas lives com vocês? E na área financeira também. Quanto mais dinheiro a gente gera, mais a gente pode impactar a vida de outras pessoas. A gente pode contribuir. Quanto mais a gente cresce financeiramente, tendo uma estrutura, né, emocional para lidar, a gente precisa ressignificar, às vezes, algumas crenças financeiras negativas. Para a gente ter essa estrutura, a gente vai conseguir somar mais no mundo, né? A Rose colocou: realmente eu fiz acompanhamento com a nutricionista, a expectativa era de perder de 5 a 7 quilos, eu eliminei 2,5 kg, foi frustrante. Não valorizei, desanimei. Então começa, Rose, a valorizar esses 2,5 kg e além, né, do peso, olha para as consequências, para os outros ganhos. A gente tem nos atendimentos, né, no programa Vida Plena, a Rose participa, a gente sempre começa com os ganhos. Quais foram os ganhos de vocês? A gente sempre começa as sessões assim. Por quê? Para treinar a nossa percepção daquilo que está indo bem. Né? Às vezes a pessoa fala assim: eu não consegui ler um livro, eu não consegui. Mas não, eu tô perguntando dos ganhos. O que aconteceu de bom? Eu consegui perceber o sol aquele dia choveu, eu fiquei muito feliz. Consegui fazer uma festinha para minha filha, consegui ter um momento legal com meu marido, consegui me posicionar mais, consegui orar mais, consegui investir o dinheiro para lhe multiplicar. Então, quando a gente valoriza isso, a gente está falando assim: nossa, como eu sou feliz, como eu sou próspera, rica, abundante, e eu sou digna de ser assim, não tem nada de errado. Porque a gente aprende tanto a olhar a escassez, a falta, pela nossa história de vida, pela forma que a gente foi criada, que chega um momento que é até estranho a gente olhar aquilo que está indo bem. Tem muita gente que sente culpa de celebrar o que está indo bem, de ter que se afastar de alguém da própria família, porque tá num ambiente tão tóxico, tão mal, assim, no nível mental, emocional,
que a pessoa não consegue, daí ela acha estranho ela se sentir bem, porque ela está tão acostumada num espaço de depressão, de ansiedade, de raiva, de mágoa, que ela não consegue olhar com essa outra percepção. Então é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. E uma das formas que eu quero passar para vocês é vocês escreverem um diário de gratidão. Escrever todos os dias os ganhos que você teve naquele dia, pelo que você é grata. Então, às vezes, vai ser coisa simples, que não tem um preço, um custo, mas que você está dando o seu tempo ali, né? Então, assim, hoje eu consegui fazer um chá de manhã, isso foi um ganho para mim. Tomei o chá, estava gostoso. Hoje eu liguei para uma amiga minha, isso foi um ganho para mim, sabe? Então a gente precisa treinar a nossa percepção, porque se a gente ficar no piloto automático, o nosso piloto automático é o inconsciente. Ele não vai reconhecer os ganhos, ele só vai ver o que falta, ele só vai enxergar a escassez. Então comecem a ver, não tenham medo. Por exemplo, eu comecei a ler muitas biografias de pessoas ricas. Eu li um livro chamado Bilionários. E eu falei para a minha coach na época, nossa, eu nunca ia ler esse livro se eu não tivesse no processo de coaching, porque assim, por que eu ia ler um livro sobre a vida de bilionários, né? Que esse livro é super legal, e aí eu me permiti, né? Por que não também eu conhecer como que eles pensam, como que eles agem, a história de vida deles, e foi muito legal, porque eu tinha esse medo de ter contato, porque eu não me via assim merecedora de mais abundância, né? Sendo que quanto mais a gente tem, mais a gente transborda. Não tem uma parte na Bíblia que fala, né? 23 de Salmos, que fala assim: unge o meu cálice, me unge com óleo, meu cálice transborda. Quando a gente transborda, quando você enche de água, né? Imagina que a gente é esse copo. Quanto mais saúde a gente tem, quanto mais qualidade nos relacionamentos a gente tem, quanto mais energia, quanto mais assim sabedoria, quanto mais dinheiro a gente tem, a gente vai transbordar na vida de outras pessoas. Então era isso que eu queria trazer para vocês, da importância da gente valorizar aquilo que está indo bem, né? São vários outras dicas que eu poderia passar para vocês, mas infelizmente hoje não vai dar por causa do horário, tá? Então agradeço vocês, comentem comigo, manda feedback ou loveback, que é o feedback com amor, sobre no que essas lives estão ajudando vocês. A Rose colocou, a Rose Natura, diz que você eliminou 2,5 kg, se perder pode achar de novo. Eliminar é a forma correta, né, de comunicar. E também colocou, eu consegui tomar café sem açúcar, nunca imaginei conseguir isso, para mim foi um mérito. E a Joselma colocou equilíbrio. Então parabéns, meninos, que Deus abençoe vocês, um abração, fiquem com Deus, tchau, tchau.